Opa, e seja bem-vindo para mais vídeo. E no vídeo de hoje eu estou continuando a minha série de reviews do Ninth Doctor Adventures, dessa vez com o sexto box set, Into the Stars. Você provavelmente já sabe como funciona esses vídeos de review, mas caso você não saiba, é bem simples. Você pega um box set, analisa cada áudio individualmente, dá uma nota para eles, no final faço uma conclusão sobre o box set, né? Super simples. Obviamente tem spoilers de todas as histórias. Não tem muito mais claro aqui no começo, então já se inscreve e bora pro vídeo. O box set começa com Salvation 9, que tem uma premissa muito interessante essa história, não é exatamente original, mas é certamente interessante. Só que não tem muito que você possa fazer com essa premissa, porque ela é uma boa ideia, tipo, ela é um bom fato, assim, né? Só que não muito, tipo, não tem muito que você possa fazer em termos de uma história, né? Mas eu acho que conseguiu fazer uma coisa bem interessante aqui. A história começa, tipo, bem legal, mas, como eu disse, né, ela usa muito rápido essa premissa, né, essa ideia. Então, chega, tipo, no meio, ela tá sem ideia do que fazer direito, eu senti assim. Mas é bem legalzinho, assim, o final é ok. Como sempre, o Chris é perfeito, tipo, eu fico abismado como ele conseguiu voltar ao papel do não-doutor, tipo, tão rápido. Ele não teve que, tipo, se adaptar de volta, foi imediato, assim. Os Sontarans, ou os Niners, como eles são chamados aqui, os novos Sontarans. É uma ideia interessante, eu gostei deles como esse one-off, assim, bem legais. Os personagens humanos, que tem tipo 2 ou 3, eles se tornam cada vez menos relevantes na história. Tipo, eu não ligo pra eles e também eles não são tão importantes assim, beleza. Então, no geral, é uma história boa, ela tem um bom humor, uma boa premissa, uma boa execução, um bom sound design, que é muito importante. E eu considero ela como sendo um pouco fora do molde, assim. No geral, ela é tipo, só bem divertida, assim, tá ligado? Então eu dou um 8. É uma história boa, assim. É boa pra começar o box set, assim. Continuando com o Last of the Zeta-Scene. E como sempre, a história do meio é a pior história do box set. Eu acho incrível como pelo menos isso, eles conseguem deixar consistente. Assim, pontos positivos. O setting dessa história é bem interessante. Sendo, tipo, nessa plataforma espacial que é basicamente Las Vegas, assim. Ela é, tipo, um cassino e essas coisas. E a história, uma boa parte da história se passa num cassino, né? Esse cassino grandão. Que é muito interessante, tipo, o que você poderia ter feito com isso, né? Usar esse setting. Só que, em vez de você aproveitar isso, você tem 10 minutos no cassino e o resto da história você passa perseguindo um porco gigante. É basicamente um porco gigante. O Chris, ele é, de novo, perfeito, sem defeito nenhum. Os 4 vilões, entre aspas, não são exatamente vilões, mas enfim, são os antagonistas. São dividido é meio a meio. O Rotor e o Succeeding são os melhores, principalmente porque eles são bem individuais, eles são bem maneiros, eles têm uma personalidade muito maneira. O Rotor, que é o que tá na capa aqui, ele tem uma voz diferente assim, e o Succeeding é tipo americano, ele parece ser americano, que dá uma diferença pra ele, que é bem legal. Já as outras duas, a Cielo e a Lutton, eu demorei pra perceber que eram duas personagens diferentes, porque o problema de você botar duas pessoas que têm, tipo, as mesmas características pra fazer um negócio desse, um áudio, é que elas têm a mesma voz. São duas velhas, então elas têm, tipo, a mesma voz. Então é ruim de perceber qual é o personagem. E, tipo, quem interpreta a Silo é a Maureen O'Brien, que faz a Vicky, que... Por quê? Tipo, por que tu foi chamar ela? Tipo, é um desperdício de papel, realmente. Achei ruim, né? Eles decidem dar pelo todo, tipo, essa Companion One-Off, que é um negócio que tá se tornando mais recorrente nesses box sets. Eu vou falar isso no final. E ela é bem básica, assim, ela é meio chata. Até ela só aparece nessa história. Tanto faz. E, no geral, é uma história que foca muito na mensagem que ela quer passar, mas o resto da história acaba ficando de lado, assim. A história em si não tem nenhum gancho pra te deixar investido nela, ou pra ser, tipo, interessante, então acaba sendo bem desinteressante, assim mesmo, né? Então,
O sound design também eu achei bem ruim. Porque sound design precisa ser bom. Porque não adianta você ter uma história boa com sound design ruim. Porque daí você... é difícil de acompanhar a história. Porque você não sabe o que tá acontecendo. Porque é só barulho. Que você não faz a mínima ideia o que é. Entendeu? Então... sound design é bem ruim também. E outra coisa, falar sobre a capa. Quando eu falo sobre a capa, ou é porque ela é muito boa ou porque ela é muito ruim. Essa capa é muito ruim. Vamos lá, temos 3 coisas principais. A Tardes com essa aranha, assim. Isso não acontece no áudio. Essa aranha tem, na verdade, 2 delas e elas não são vilões. Essas 2 aranhas são tipo uns comic relief, assim. Elas são tipo 2 piadas, basicamente. Por quê? E o outro cara, o Rotter. Design muito interessante, mas ele não é o vilão principal do áudio. Tipo, maneiro botar ele aqui, mas... por quê? Botava os 4 logo dos apostadores lá, dos ricaços. Tipo... é uma capa bem fraca, assim, na minha opinião. E, no geral, uma história ruinzinha, entediante, fraca. Tem algumas coisinhas engraçadas, mas eu não escutaria de novo, assim. Eu dou um 6. E o box set termina com Break the Ice. Break the Ice é a história típica de Base Under Siege. E tem várias similaridades com 42, que é a história do Death Note. Só que em vez de ser tipo quente, é frio. Basicamente isso. No box set passado a gente tecnicamente teve um especial de ano novo para um doutor, Auld Lang Syne. E nesse a gente tem um especial de Natal, tecnicamente, né? Que é essa história. Então, ela começa de uma forma espetacular, muito rápida. Tipo, ela introduz o vilão nos primeiros, 5 minutos. É muito legal. E ela vai desenvolvendo de uma forma bem legal até, mas acho que passa um pouco depois do meio. Tipo, do meio pro final, assim, ela fica... fica meio ruim, sem muita coisa pra fazer, assim. O clímax é maneiro, com o doutor jogando na estação inteira em Vênus, assim, pra queimar, assim. E o final é, tipo, gostosinho, assim. O vilão, o Jack Frost, é um dos melhores vilões que a gente teve do Night Talk Adventures até agora. É um dos meus favoritos. Ele é escrito de uma forma muito boa, ele é muito sádico, ele, tipo, matando sangue frio, as cenas deles é muito boa. E a performance é incrível, é fenomenal a performance do cara. Eu adorei ele demais, assim, o Jack Frost. E a gente tem outra companion temporária pro Não Doutor nesse áudio, que já deve ser, tipo, lá, a 5ª companion. Por quê? É sério, eu vou falar isso mais no final, mas enfim, falando dela. Ela tem várias similaridades com a categoria de Station to Station, que você para a história pra dar desenvolvimento pra ela, sendo que ela aparece só em uma história. E eu não me entendo, tipo, ela tem um desenvolvimento muito forte nessa história. Ela tem toda uma backstory, ela tem uma esposa, ela tem filho, ela tem uma motivação no que ela tá fazendo, ela tem, tipo, planos futuros, tá ligado? Por quê? Eu não entendo você investir tanto tempo pra desenvolver essa personagem que vai aparecer só em um áudio, tá ligado? Tipo, se ela fosse recorrente pelo menos no box set, eu até entenderia. Mas é um áudio só. Pra que dar tanto desenvolvimento? Dava mais tempo pro Jack Frost, que é incrível de um personagem, sabe? Eu não entendo. Não tem nada pra reclamar da performance do Chris, é perfeito como sempre. E, em geral, uma história divertida, legalzinha, que tem um incrível verão, um sound design magnífico, é um dos melhores sound designs que eu já escutei, é muito bom mesmo. E o resto dela é meio genérico, tipo, nada muito diferentão assim, nada muito interessante. Então, eu dou um 8. No geral, esse box set tem 2 formas de você analisar ele, assim. Analisando individualmente, como só um box set, é bom até. É bem bom, as histórias são sólidas, assim. Last of Us assim, não é tão ruim assim, né? E as outras histórias são boas. É um bom box set. Mas quando você compara com os outros dos Night of Adventures, porque esse é o 6º já, ele tá ficando sem força mesmo. Essa linha tá precisando de uma companion mesmo. Porque tá ficando repetitivo. E esse box set, tipo, a história que é ruim não é lá a pior também. E a história que é boa não é a melhor. Então ele tá nessa, tipo, média que eu senti que todos os box sets, ou quase todos, estão.
E, tipo, essa média de, as histórias são sólidas, tem uma que é mais ruimzinha, uma que é melhorzinha, e, tipo, mas nada de muito incrível, assim, sabe? E já é, tipo, a quinta companion provisória, o one-off que eles dão pro doutor. Você teve a Nova em Ravagers, teve o Fred lá no Respond to All Calls, que é muito maneiro o Fred. Você teve a guria de Station to Station, teve essas duas agora nesse box set. E isso prova que o doutor precisa de uma companion, porque ele realmente precisa. Porque a primeira série, ela funcionou bem porque era algo novo, sabe? Era algo diferente. Veio um doutor solo, assim, sem companion. Mas agora, a gente tá na metade da segunda série. Tem mais 2 box sets que não tem companion. Tá ficando repetitivo mesmo, tá ficando sem ideia, eu diria. E eles continuam dando companion one-off pra ele. Dá logo a Rose. Tipo, se eles anunciarem uma terceira série e não for com a Rose, eu não vou pegar. Eu vou pegar esses 2 últimos que faltam só pra completar a segunda série. Mas se eles anunciarem uma próxima série e não tiver com a Rose, eu não vou pegar, porque tá ficando entediante mesmo, tá ficando repetitivo. Porque, mano, já é o 6º box set que tem e basicamente não mudou muita coisa, sabe? Mas, tipo, eu recomendo você pegar esse box set, você quer? Se for um dos seus primeiros box sets do nono, pega. Ele é bem sólido, ele é melhor que alguns outros. Mas se você já escutou a maioria ou todos, olha, você não precisa pegar, você não precisa realmente não pegar isso aqui. O Jack Frost é incrível, mas não compensa. Então foi isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve e até a próxima. Falou!